Probabilidade de falha de pilares de concreto armado em situações de incêndio. Discente, Raiane Oliveira Fernandes. Objetivo do estudo: avaliar a confiabilidade, probabilidade de falha, de pilares de concreto armado submetidos a situações de incêndio, utilizando uma metodologia simplificada baseada nos métodos geral, de equilíbrio e da isoterma a 500 graus Celsius, combinada com análises probabilísticas por meio do método de confiabilidade de primeira ordem, FORM, e simulação de Monte Carlo, MC. O método de Wickstrom, o aumento de temperatura para um fluxo de calor unidimensional, com uma face exposta, representado na figura primeira, é dado pela equação 1. Para o fluxo bidimensional, cuja situação é ilustrada na figura 1b, o aumento de temperatura é dado pela equação 2, onde N e N representam as relações entre o aumento de temperatura na superfície e em um ponto dentro da seção. A relação N, ou N, substituindo x por y, é dada pela equação 3, e o parâmetro U é determinado pela equação 4. O parâmetro A é determinado de acordo com a densidade do concreto, tipo de agregado e temperatura, entre outros fatores, cuja estimativa pode ser feita conforme apresentado pelo engenheiro e pesquisador John Purkis. Neste trabalho, adotou-se o valor de A igual ao de AC. O valor de NW é definido pela equação 5, utilizando o tempo em horas, H. Método da isoterma dos 500 graus Celsius. O método da isoterma dos 500 graus Celsius, proposto por Anderberg, avalia a resistência de seções de concreto armado expostas ao fogo, desconsiderando o concreto acima dessa temperatura. A análise é feita sobre a seção residual, com o concreto mantendo suas propriedades e o aço ajustado à temperatura local. A forma da seção varia conforme as faces expostas, sendo definida por equações. As figuras do artigo mostram como representar a seção efetiva. Quando o fogo atinge 4 faces, a área remanescente é aproximadamente um polígono interno, figura 3. Quando atinge 2 faces, a isoterma tem outro formato poligonal, figura 4. As distâncias até a isoterma dos 500 graus Celsius são calculadas com as equações 6 e 7, com base em parâmetros como tempo de exposição e propriedades térmicas. Validação da metodologia proposta. Método foi validado comparando cargas últimas numéricas de colunas de concreto armado expostas ao fogo com resultados experimentais usando a curva ISO 834. Considerou-se a variação das propriedades do concreto e aço com a temperatura. Os resultados mostraram boa precisão, com razão média próxima de 1, confirmando a eficácia do método. Contudo, recomenda-se mais testes para aprimorar a confiabilidade e caracterização estatística. Análises probabilísticas. A análise probabilística da confiabilidade de colunas de concreto armado em situação de incêndio, considerando incertezas em materiais, cargas e modelos. Utiliza uma função de estado limite que compara a carga resistente com a carga solicitante. As incertezas são representadas por variáveis aleatórias, e a análise é realizada com o método FORM, validado por Monte Carlo, MCIS. A modelagem considera flambagem e flexão biaxial em colunas biapoiadas. Os resultados demonstram a eficiência do algoritmo proposto, com índices de confiabilidade próximos entre as duas abordagens. Principais achados, resultados. 1. Influência da taxa de armadura, 9ª e 10ª. O aumento da taxa de armadura diminui o índice de confiabilidade. Isso ocorre porque pilares mais armados tendem a suportar maiores cargas de projeto, o que eleva a probabilidade de falha. 2. Índice de esbeltes, 9B e 10B. Conforme o índice de esbeltes aumenta, o índice de confiabilidade diminui. Colunas mais esbeltas são estruturalmente mais instáveis, especialmente em situação de incêndio. 3. Excentricidade de primeira ordem, 9C e 10C. O aumento da excentricidade reduz a confiabilidade, principalmente nos primeiros incrementos. Isso se deve à redução mais acentuada da carga resistente com pequenas excentricidades. 4. Cobrimento do concreto, 9D e 10D. Quanto maior o cobrimento, maior a confiabilidade. Esse parâmetro é fundamental para a segurança da estrutura em incêndios, pois protege melhor as armaduras. 5.
Resistência à compressão do concreto. 9 e 10 é, o aumento da resistência do concreto resulta em maior confiabilidade, evidenciando a importância da escolha do material. 6. Relação carga acidental, carga permanente. 9F e 10F, em contraste com condições normais, e incêndios, essa relação pode aumentar a confiabilidade após certo tempo de exposição ao fogo, especialmente em pilares com 4 faces expostas. Considerações críticas. O estudo é robusto em sua abordagem simplificada, mas deixa de considerar o fenômeno de spalling, explosão do concreto por vapor, que poderia afetar significativamente os resultados em situações reais. A validação foi feita com base em poucos dados experimentais. Isso limita a generalização, embora os resultados obtidos estejam bem próximos dos experimentais. A metodologia propõe uma forma prática e viável de análise de confiabilidade em situações complexas, que tradicionalmente exigiriam altos recursos computacionais. Conclusão: o estudo mostra que a confiabilidade de pilares de concreto armado em incêndios é fortemente influenciada por parâmetros como cobrimento, esbeltes e taxa de armadura. O uso de métodos probabilísticos evidencia o comportamento não linear da segurança estrutural ao longo do tempo de exposição ao fogo. O modelo proposto é coerente com normas brasileiras, NBR 6.118 e 15.200, e se mostrou eficaz, mas há espaço para aprimoramentos com validações experimentais mais amplas e inclusão de fenômenos complexos como o spalling. Referências PREUSS, Arthur de Caneda, Gomes, Herbert Martins. Probability of Failure of RC Columns in Fire Situation. Revista Ibracon de Estruturas e Materiais, São Paulo, V. 17, N. 1, é 17102, 2024. Disponível em https://doi.org/101590.15950240001000002. Acesso em 29 de julho 2025.